Vamos lá, galera. Hoje o vídeo que eu gravei, ele vai ser bem diferente do que outros vídeos que eu gravei. Eu tenho esse canal já há vários anos, mas eu nunca gravei um vídeo, talvez tão pessoal. Eu gravei uma vez quando eu contava a minha história, mas eu nunca gravei um vídeo falando dos erros que eu fiz aqui no Brasil, no começo. E eu sempre falo dos erros que a classe média faz, que os ricos, que as pessoas... Por que leva as pessoas a empobrecer na vida, todas as coisas. Mas nunca eu falei de mim. Quais os erros que eu realmente fiz aqui no início? Porque eu fui à falência 2 vezes nos primeiros 2 anos aqui no Brasil. Então eu devo fazer várias coisas muito erradas no começo aqui no Brasil. Porque só depois dos primeiros 2 anos que realmente corrigi, como eu sempre ensino a vocês, mudei a educação, mentalidade e prosperei. Mas nos primeiros 2 anos, o que eu fiz de tão errado que me levou a quebrar não uma vez, 2 vezes nos primeiros 2 anos? Então nesse vídeo, esse vai ser um vídeo bem pessoal meu, então espero que minha experiência pessoal vai ajudar vocês para aprender bastante coisas que talvez evitem os erros que vocês fazem na vida. E o primeiro erro que eu fiz, e esse muita gente faz até hoje, eu vivi no padrão de vida errado. E quando eu vivi no padrão de vida errado, eu não achava que eu estava vivendo no padrão de vida errado. Eu tinha um apartamento que eu aluguei, tudo isso. Na minha cabeça, o padrão de vida não era errado. Na minha cabeça, eu não ganhava o suficiente. E esse erro que eu fiz durante muito tempo, nos primeiros 2 anos. E eu mudei 2, 3 vezes nos primeiros 2 anos, 2 apartamentos, tudo isso. Mas eu nunca achava que o problema era o meu padrão de vida. Eu achava que realmente eu não ganhava o suficiente. Eu cheguei de Israel, cheguei para o Brasil, trabalho em uma multinacional. Obviamente que no início, sem falar português, sem conhecer ninguém, tinha muitas dificuldades. Mas isso não justificava viver no padrão de vida errado desde o começo. Porque se eu escolher um padrão de vida correto, mais simples, talvez dividindo um apartamento com várias pessoas, tudo isso, talvez meu início aqui no Brasil era muito diferente. Mas eu vivi no padrão de vida errado e o culpado foi o quê? Que eu não ganho o suficiente. Simples assim. E esse é um erro que muitas pessoas fazem. As pessoas acham que o padrão de vida deles está certo e que eles ganham pouco, por isso que não combina. Não. O padrão de vida não é refletido pelo seu desejo de viver. O padrão de vida tem que refletir pelos seus poder de pagar ele. E se você ganha pouco e não tem poder de pagar, seu padrão de vida está errado. E eu vivi assim errado durante 2 anos. Segundo ponto, viver no futuro. Isso é um erro grave que eu fiz nos primeiros 2 anos aqui no Brasil e muitas pessoas fazem. Eles estão esperando para as coisas melhorar. Eles estão esperando que eles vão ganhar mais. Estão esperando que eles vão receber algum dinheiro de um processo que ele está esperando já 6 anos para sair o processo. Não, errado. O dinheiro, a situação financeira não aceita futuro, ele não aceita o que pode acontecer, o que vai melhorar, o que você vai ganhar. Ele só pode viver no seu presente. Quanto você ganha no presente? Ah, eu ganho pouco, então você vai ter que viver com esse pouco. Jamais vive com esperanças de futuro, de ganhos, porque eles podem conscientizar e eles podem não. E pior ainda, presta bem atenção nisso. Isso é um erro que muitos empresários fazem. Mesmo que as coisas vão melhorar, se você vive erradamente hoje, os erros que você faz hoje, os juros que você paga, as dívidas que você cria pelos erros de viver hoje erradamente, muitas vezes o futuro promissor que vai chegar já vai ser tarde demais. Por quê? Porque o dinheiro que você vai receber, ele vai ser engolido pelos erros, pela situação, pelas dívidas, pelos juros que você criou no presente. Então, esquece esse negócio de planejar no futuro. Não, no futuro, quando vai entrar mais dinheiro, as coisas vão melhorar. É hoje que as coisas têm que ser administradas corretamente. Hoje. E se vai melhorar bem, ótimo, é bônus, vai ser maravilhoso, porque você está vivendo corretamente ainda, vai entrar mais dinheiro, explosão. Agora, você vive na esperança que as coisas vão melhorar, na esperança que vai entrar no dinheiro, na esperança que você vai ser promovido. Isso vai ser péssimo, porque o seu presente, muitas vezes, não vai permitir nem o futuro chegar, porque ele vai acabar com você no presente. Terceiro erro, misturar contas pessoais com contas da empresa. Eu fiz exatamente essa besteira. No começo no Brasil, eu não preenchia a planilha. Eu comecei a preencher a planilha, mas eu colocava na planilha tudo. Despesas que eu tinha na empresa, com produtos da empresa, aluguel, tudo que era relacionado à empresa, tudo era uma grande mistura. Eu usava os ganhos que era da empresa para pagar minhas contas pessoais. Eu usava coisas que era para... Eu fiz uma salada total durante muito tempo. E se você mistura isso, quando eu misturei as duas coisas, não tinha como melhorar, não tem como melhorar a empresa que ela é sugada o tempo todo pela vida pessoal. Não tem nem como saber como está indo a empresa se o tempo todo você tira dela dinheiro para pagar sua conta pessoal. Você não cuida da empresa, você não repôs produtos, você não participa, você simplesmente faz uma salada total da sua vida pessoal, da sua vida empresarial, e esse foi péssimo, porque eu nunca evolui. Não tem como evoluir quando está tudo uma salada só. Somente quando você separa as duas coisas, quando você começa a ter planilha da vida pessoal, da vida empresarial
esse é dinheiro da empresa, esse é dinheiro da minha vida pessoal, essa é a conta da empresa, essa é a minha conta pessoal, e eles não se misturam, e você cuida realmente da empresa para ela permitir, para ela crescer, e é aí que você começa a prosperar na vida. E incrível que pareça que no Brasil, 80-90% dos micro e pequenas empresas, incluindo muitos do meio das empresas, eles fazem esse erro. Mistura vida pessoal com vida empresarial. E esse é péssimo, péssimo, porque você nunca vai para frente, nunca. A empresa paga a escola das crianças, nunca poderia ser assim, nunca. Empresa e vida pessoal não se mistura, não se conversa, eles não têm nada em comum, nada. A única vez que eles se comunicam, entre aspas, chama uma vez por mês, que chama prolabor. Você define o prolabor, que a empresa define que ela pode pagar, esse prolabor passa para a conta pessoal da pessoa do sócio e com esse dinheiro que ele vai pagar as contas. E se esse dinheiro acabou, azar do empresário, a empresa dele não tem nada a ver com isso, ele vai ter que esperar para o mês seguinte para ter novamente prolabor. Esse é o certo, mas eu não fiz isso. Eu misturei tudo, fiz uma grande salada. E os primeiros 2 anos, um dos motivos que me levou à falência foi isso. Porque eu não poderia melhorar minha empresa enquanto estava misturado, enquanto estava sufocando ela com minha necessidade pessoal. Quarta coisa, se endividar e fazer novas dívidas para sair das primeiras. Sim, infelizmente eu fiz. Eu tinha cartão de crédito, cheque especial, que eu estourei na primeira semana que eu ganhei eles. Pois é. Eu tinha um limite, eu já usei, precisava do limite, estava com dificuldade, já usei, fiquei super feliz, estourei o cartão, não consegui pagar, paguei uma parte dele, tá? Depois de uns meses, eu fiz empréstimo para tentar quitar os dois, e fiquei com um empréstimo e não consegui pagar esse empréstimo. Nos primeiros 2 anos, eu fiz todas as besteiras. Só depois, no final do segundo ano, só para você ver, que eu comecei a entender um pouco, comecei com advogados, comecei a entender um pouco como funciona realmente as dívidas aqui. Porque quando eu vi as dívidas subindo de mês após mês, mas é impossível, a fatura do cartão era um valor um mês, no mês seguinte é outro valor no mês seguinte. Eu falei, peraí, mas onde acaba esse negócio? Até onde vai essa dívida? No mesmo jeito que muitas pessoas não sabem, eu também não sabia no começo. Eu falei, impossível, pô, fazendo essas contas, daqui a pouco a dívida, eu estava devendo 5 mil reais, daqui a pouco a dívida vai ser 50 mil, sem nesse ritmo. E aconteceu, a dívida começou a subir nesse formato. Até que eu entendi o método tudo, até que eu entendi como as coisas funcionam aqui no Brasil. E é sim, depois dos primeiros, mas foram 2 anos que eu fiz todas as besteiras, todas. Por quê? Porque ninguém me orientou como fazer, eu não sabia as regras do jogo aqui no Brasil. E eu fiz as besteiras assim, não foi nada legal. Aliás, uma coisa interessante, o método tudo ou nada que eu desenvolvi, ele estava baseado na minha experiência pessoal, mas na verdade eu não usei o método tudo ou nada consciente. Eu usei o método tudo ou nada na minha vida inconsciente. E aliás, muita gente usa o método tudo ou nada inconsciente. Por quê? Porque não tem outra opção. Ele não tem mais crédito, ele não tem mais nada, então ele para de pagar e depois, obviamente, alguns meses depois, vem uma proposta e ele quita. Só que o problema, o que é com esse método? O problema é do momento que você se enrola até o momento que você parte para tudo ou nada. E esse tempo onde as pessoas perdem a maior parte do dinheiro deles. Porque nesse tempo que você enrola, nesse tempo que você faz novas dívidas, refinanciamento, tudo, esse rolo até o momento que você realmente deveria parar, até o momento que você parou na prática, esse que ferra as pessoas. O método tudo ou nada, ele foi feito exatamente para fechar esse gap. No momento que você não tem condições, acabou, você começa a usar o método tudo ou nada. Você não espera meses e às vezes anos, até que você realmente não tem condições nenhuma, aí você vai partir para o método tudo ou nada. E eu sim, eu perdi pouco tempo, porque eu acho que demorou alguns meses para eu entender o que está acontecendo. Sério. E tem pessoas que perdem anos, até que eles entendem quais as regras do jogo aqui no Brasil. Próximo ponto. Isso não tem nada a ver com, talvez, erro que me levou à falência, mas talvez indiretamente é trabalhar demais sem descanso. Quando eu falo para vocês trabalhar demais, isso não foi só nos primeiros 2 anos, isso foi nos primeiros muitos anos aqui no Brasil. Quando eu falo para você trabalhar demais sem descanso, eu quero que vocês entendam. Minha rotina começava às 6:30 da manhã e ela terminava todo dia 9, 10, 11 horas da noite. Todos os dias, incluindo sábado e domingo. Bem, mas quando você saía? Eu não sei, mas quando... Nada. Se você pergunta quantas vezes nos primeiros anos você ia para algum barzinho, se não fosse eventos da empresa, eu não ia para lugar nenhum. Ah, bem, mas você não tinha dinheiro? Não. Mesmo quando eu tinha um pouco de dinheiro depois
Isso nunca era meu foco. Meu foco era trabalhar, produzir, crescer. E muitas vezes esse foco incansável de produzir, de crescer, ele não é muito saudável. Porque quando você trabalha demais, sem momento de descanso, sem momento de distração, a sua produtividade, ela cai e cai bastante. E quando você só trabalha o tempo todo, você não tem tempo nem para pensar. Não é à toa que fala que quem trabalha muito não ganha dinheiro. É porque realmente você não tem tempo para raciocinar, você não tem tempo para melhorar o processo, para pensar que talvez poderia fazer outra coisa, em outra forma, outro negócio, algo que vai dar mais resultados. Porque você trabalha e você tem metas que você quer bater todo dia, toda semana. Então você não tem tempo para fazer nada, você só produz, só trabalha. E isso é péssimo para a saúde, isso é péssimo para o seu bem-estar, isso é péssimo para a sua produtividade e é péssimo para o seu futuro. Se você é uma pessoa realmente que o tempo todo trabalha 10, 12, 14 horas por dia incansavelmente, às vezes tem que puxar um pouquinho o freio, para dar tempo a você para pensar, para descansar, para planejar, para pensar em novas ideias. Isso é extremamente importante. E o último erro, que talvez um dos mais importantes, não sei se é o mais importante, mas um dos erros que eu cometi, é não pedir ajuda para quem poderia me ajudar, poderia me ensinar. Eu fiz todos os erros nos primeiros 2 anos. Paguei por eles sozinhos, aprendi, quebrei a cabeça tudo sozinho. E eu tinha um mentor, que ele era muito bom com finanças, mas eu não queria me expor. Porque eu sabia que ele era muito bom. E eu não queria falar que eu sou muito ruim. Então eu simplesmente não falava nada. Eu falei, não, eu vou resolver minha vida. Eu vou aprender a fazer as coisas. Mas isso não é uma coisa muito inteligente, porque se você tem alguém que você confia, alguém que pode te ajudar, que pode te ensinar, alguém que tem os resultados que você quer, você não precisa quebrar a cabeça sozinho. Você pode simplesmente encurtar o caminho. Você vai ter a humildade de sentar com ele e falar, olha, estou perdido, eu não sei o que fazer, não está indo bem como eu imaginava, aconteceu tal coisas. Se uma pessoa que realmente tem o conhecimento, tem a educação para poder te ajudar, vai te falar, olha, você está errando aqui e o caminho é esse. E essa mentoria, esse conselho que essa pessoa pode te dar, pode mudar a sua vida. Por quê? Porque a pessoa já passou por isso. A pessoa já sabe onde você está errando. E muitas vezes, quando a gente está no meio da floresta, a gente não consegue ver a saída. Só que uma pessoa que não está na mesma floresta, uma pessoa que conhece essa floresta, para falar, calma, respira fundo, o caminho é para lá. Só isso. E esse é, às vezes, o valor de que você pode baixar a cabeça e pedir ajuda. E eu vejo muitas pessoas, até hoje, e esse é especialmente mais para homens do que para mulheres, que ele vai continuar perdidos, mas ele não vai abaixar a cabeça, ele não vai pedir ajuda. E às vezes, quando oferece para ele ajuda, ele continua arrogante. Não precisa, eu já sei, não vai funcionar, tá? Sejam humildes. Se você precisa de ajuda, saiba de quem pedir. Se a pessoa que você quer pedir sabe o caminho, porque ele tem os resultados que você quer, lembra sempre disso, vai lá com toda humildade e fala, eu preciso de ajuda, eu errei. E eu garanto para você que tem muitas pessoas na sua volta, talvez muitos deles não sabem, mas sempre tem alguém que você pode espelhar nele e realmente aprender. Eu sei que você está seguindo o meu canal, obviamente, porque você quer aprender, você quer ser guiado de como construir sua liberdade financeira. Então segue. Então, se você tem uma oportunidade de ficar mais perto de mim, talvez do livro, do curso, da mentoria, esteja. Eu vou te falar na sua cara, isso está certo ou está errado. A pessoa talvez identificasse que eu precisava de ajuda, mesmo eu não pedindo, e ele falava para mim, no primeiro ano, Ben, para de fazer besteiras, esse caminho está errado. Talvez meu caminho era ser um pouquinho mais fácil. Não sei se isso é tão bom, porque dizem que nas dificuldades que a gente molda nosso caráter, nossa personalidade. Então, talvez eu precisava passar tudo isso para chegar onde eu estou hoje. Mas o que eu estou falando para vocês é que sempre vai ter alguém que vai estar disposto a te ajudar se você vai saber como pedir da pessoa certa. Esses são alguns dos erros. Eu nunca gravei esse vídeo porque talvez nunca queria admitir mesmo tantos erros que eu fiz no começo aqui no Brasil, mas eu fiz. E isso só mostra para vocês que não importa quanto erros você faz, quanto ruim você é em algum momento da sua vida. Se você está disposto a mudar, se está disposto a crescer e tendo realmente claro para você para onde você quer chegar, você vai chegar lá. É só questão de tempo. Se gostou desse vídeo, curte, comenta. Se você sabia parte disso, talvez escreve no comentário se esse é um dos erros que você já fez na sua vida. Se sim, pode comentar. Também, já que eu me exponho no vídeo inteiro, você pode expor também nos comentários. E até o próximo vídeo. Se você não está inscrito no meu canal, obviamente se inscreve. Um beijo no coração.